ter com ele. Como então você? O espaço você que falou para troca agora, está me mandando pular da janela? Assim como? A verdade é que eles queriam que se fizesse uma abertura do nosso quintal aqui neste espaço. Agradeceria. O espaço é este, que nós inclusive tivemos que partir. Porque a casa dele plantou por cima dos tubos que agora seguram o nosso teto. Você, como costuma me incomodar, sobra da tua entrada, então eu sou do grupo Eu Mato. Viu que a senhora, em companhia com as filhas, agrediam o meu pai, ela reagiu. E elas começaram a agredir a minha irmã, que está no estado de gestação. Boa noite, chegamos nós para mais uma edição do programa Segurança Pública. Já sabe, você é o nosso convidado especial. Hoje junta-se a nós o inspetor Hugo Pedro, ele que vem da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite. E os nossos habituais convidados, o Dr. Itiandro Sloven Simões, jurista. Boa noite, Dr. Itiandro. Olá. E o Dr. Pedro de Castro Maria, ele que comenta os assuntos aqui abordados na perspectiva sociológica, é sociólogo. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Xenave. Mais uma operação de prevenção rodoviária é realizada na província do Kwanza Norte pela Brigada Especial de Trânsito de Luanda. Desta vez, o local escolhido foi o desvio do município do Golungo Alto, Estrada Nacional número 230B. Veja. Boa noite, senhor condutor. Agradeci a carta de condução do documento da viatura. É o seguinte, senhor, esse duplicado, essa guia de pagamento substitui simplesmente o livrete, não o título, porque são instituições diferentes que tratam o mesmo documento. Logo, o está a infringir o artigo 162, que fala da caducidade e a falta de documento. Nesse artigo, vamos fazer a apreensão do seu veículo. Primeiro, o senhor já está a infringir dois artigos, o 162 por falta de documento e o 62 por insuficiência de iluminação. O senhor não pode circular numa via com pouca iluminação, com insuficiência de iluminação. O carro não está em bom estado técnico. Diante do polícia, o condutor apresenta o seu argumento. Eu estou a andar com o mínimo, porque eu não posso andar encanteando os outros. Ok. Sinceramente, porque quando encanteia, provoca logo o acidente. Ele convence o agente em serviço. Senhor, aconselho o senhor, junto da Aviação e Trânsito, do Serviço de Obras Públicas, automóvel, registro automóvel, a ver a sua situação, ok? Junto da Aviação e Trânsito, a tua situação está resolvida, mas junto da Direção Nacional de Registro Automóvel não está resolvido, ok? Então, vou lá continuar, mas digo ao senhor que é para ver essa situação, ok? Tenha uma boa noite, uma boa viagem, ok? Kwanza Norte, desvio do Golungo Alto. Estamos a 38 km do centro da referida província. Estrada Nacional 230B. Neste momento, você está a ver uma operação de prevenção rodoviária da Brigada Especial de Trânsito de Luanda. Por essa razão, os nossos efetivos estão aqui para então poderem fazer cumprir aquilo que a lei estabelece. Não consome álcool? Não consome. Depois eu estou mesmo disposto para... São 50. Senhor, de parabéns, continua assim, ok? Nunca terá problema com a polícia, ok?
Ok? Boa viagem, bom trabalho. Boa noite, seu Bolsonaro. Está sendo devidamente fazer. Vou pedir que o senhor baixe o vidro. Boa noite, senhor. Quem são os chefes aqui atrás? Bem, eu trabalho fazer esse serviço. E passei um bocado para mim, as pessoas para mim, para mim nunca deixou a gente aqui. Então o senhor não conhece essas pessoas? Aquela menina é menor de idade, anda com quem? É sua filha, sua irmã? Ela tem a documentação dela aí? Deixa eu ver. Senhor, agradecia que deixasse trazer para isso, senhor. Senhor condutor, nenhum desses senhores leva bagagem que só a senhora? Só. E esse senhor que está aí atrás? Eu encontrei na praça. Ele disse que ficar no campo do meu colega. Nas bombas? Aí não é o sítio certo para esse senhor. O senhor está a infringir o artigo 54. É passível de multa. O senhor vai ter que descer, ok? Aí não é o sítio certo para o senhor viajar. Não, é o seguinte. Eu não encontrei na praça. Ele pediu uma mulher, disse que vai ficar nas Tá, é o bombas. seguinte, vou passar multa ou depois pode me levar. Mas nós devemos ter pelo menos amor ao próximo. Ali não é o sítio certo. Amor, não posso você, Ele não pedimos apenas boleiro. Nunca passar de ninguém que ele levei. senhor, aqui é o local da polícia. É, A polícia vai se responsabilizar em procurar uma boleia para ele. Ok? É. O argumento do condutor comove o polícia. Por isso, não lhe será passada a multa. Mas fica a chamada de atenção. Isso fica pela atenção. O senhor não volta a meter a pessoa, hein? Aqui. O lugar da pessoa é aí, ok? Se ele vai ficar só aqui nas bombas, então vamos parar um carro que tenha lugar, em condições, com segurança, ok? Para ele seguir a viagem. Ali não é o certo. O senhor não pagou a multa por quê? A vossa unidade hoje levou um ano. Os documentos ainda estavam fora da unidade. Então a pessoa que estava no problema do sinal não podia pagar. Onde é que o senhor se dirigiu para pagar a multa? O automobilista comete também pelo excesso de lotação no seu veículo. Em causa está uma criança fora da cadeira de retenção. Tem razão, peço imensa sincera desculpa, só foi questão de humanismo. Este período noturno, para não deixar os senhores... Não se trata de ser humana. Reconheço de vida. Sim, reconheço. E é bom quando não ocorre nada. Sim, sim. Quando ocorre uma situação de acidente. Reconheço. Estás a ver qual é, o que é que provoca Sim, sim, sim. as consequências disso. Nós pensamos assim, que realmente estamos a facilitar alguém. É bom que tudo corra bem. Quando não corre bem, estamos perante uma situação que realmente não sabemos justificar. Tá bem? Não podemos circular assim depois. A fazer uma viagem longa. E as pessoas têm que estar devidamente acomodadas. Porque qualquer situação que ocorre na estrada, algumas pessoas estão um pouco acomodadas. E também, se houver um acidente por acaso, as lesões serão aquelas mais leves. Agora, quando não há acomodação, quando ocorre o acidente, as lesões são graves. E é uma criança. Eu devia mandar descer um adulto e a senhora ir com a criança. Vamos ter que fazer isso. Vai descer um adulto, a senhora que tem a criança vai seguir. O adulto vai ter que apanhar um outro veículo. Peço minhas sinceras desculpas. Não, mas esta é a medida que a gente vai tomar. Peço minhas sinceras desculpas. Nós estamos a vir quando? Estamos a sair resolver um problema familiar. Correto, mas eu já disse, esta é a minha decisão. Vamos tirar um passageiro
A senhora que tem a criança vai seguir com o senhor. De volta ao estúdio para os comentários que se impõem e começo com o inspetor Hugo Pedro. Inspetor, nesta operação podemos ver que há aqui uma polícia não muito rigorosa. Eu pergunto, será que isto deve-se também pela especificidade da própria operação? Absolutamente. Nós podemos observar os atenuantes nas 3 peças que foram... nos 3 casos? Sim, nos 3 casos. Nestes 3 casos, obrigado. Podemos observar uma polícia sensibilizadora, uma polícia que está na base da educação rodoviária. E porque isto faz parte do próprio conceito da operação, que é prevenção rodoviária. A prevenção rodoviária tem um aspecto, ou reserva o aspecto educativo, levar a pessoa a fazer uma autorreflexão sobre a sua condução, sobre a interação com o ambiente rodoviário e, é claro, com os demais utentes da via. Por isso é que nós, no primeiro caso, vimos um condutor que, ao conduzir o veículo pesados de mercadoria, uma das luzes não estava em condições de operacionalidade ou funcionalidade. E, além disso, também fazia-se acompanhado do verbete. Portanto, são condições que podem ser atenuantes. E o segundo caso, vimos o transporte irregular de passageiro que está em contravenção ao estipulado no artigo 54º ou 54 do Código de Estrada, que fala sobre o transporte de pessoas. E no último caso, que é equiparado ao segundo caso, que é também um transporte irregular de passageiros. Ora, nós vimos a polícia atuar dentro de um princípio que, por si só, as pessoas não conhecem. Nós estamos habituados, se calhar, a ver Qual é o princípio neste caso? O princípio da educação. Nós, polícia, muito antes da fiscalização, temos de preservar este princípio dentro das nossas ações, o respeito à própria dignidade humana. Nós temos que ver as condições às quais a operação está a ser desenvolvida e notemos que não vai automaticamente afastar a possibilidade de apreensões. Não vai afastar, independentemente de ser uma operação de prevenção rodoviária. Por que não afastar? Porque essas são infrações não muito graves nem criminosas. Nós constatamos infrações graves, infrações que podem ser consideradas leves. Logo, o polícia, e nós podemos constatar, fez nos três casos distintos uma chamada de atenção de tal modo que pudesse seguir marcha até o local mais próximo no primeiro caso e aí pudesse parar em condições de segurança. Exatamente. Vou passar agora para o doutor Itiandro Sloven Simões. Doutor, eu pergunto, apesar de ser uma operação de sensibilização da parte da polícia, mas a vida é em primeiro lugar. Será que uma criança pode ser transportada fora da cadeira de retenção desde que esta esteja no colo de uma pessoa adulta? Bem, temos que compreender aqui o papel também pedagógico das polícias, que isso passa por uma mudança de mentalidades. Já aconteceu mesmo com o cinto de segurança, ninguém utilizava e hoje em dia já é um hábito das pessoas usarem o cinto de segurança. Já passou aquela desculpa das pessoas de que não posso usar porque vai amarrotar a camisa. Hoje em dia todo mundo usa cinto de segurança porque todos nós estamos convictos de que é necessário. Esse papel pedagógico da polícia tem que ser feito conforme foi bem feito anteriormente e a chamar aqui a responsabilidade não só dos pais, mas também de quem conduz a viatura. Porque, segundo a lei, quem conduzir a viatura, neste caso, é sujeito a uma multa. A multa não será para a mãe, não será para a criança, será para a pessoa que permitiu que na sua viatura isso acontecesse. É necessário haver esse papel pedagógico
E também começar-se a sancionar, aplicar multas aos motoristas que vão começar a exigir claramente que quem, mesmo que seja uma boleia, que a pessoa tenha uma cadeira de retenção, um sistema de retenção para a sua criança para evitar tanto multa para quem conduz como danos para a vida ou a saúde daquela criança. Já foram condenados os autores da morte de José Antônio, o crime vulgarmente conhecido como Caso Mingão. A sentença você vai ver ainda nesta edição do Segurança Pública. Ficou provado que o malogrado ofereceu boleia aos réus Ivânia, Danila dos Santos Monteiro de Castro e João Machado, pais da Cunha Joãozinho de Maria, até a uma churrascaria existente no bairro Praia do Bispo. Provado. A pena única fica graduada em 24 anos de prisão maior. Uma senhora de 58 anos de idade e a sua filha de 20 anos de idade disseram ao Segurança Pública que foram agredidas pelo vizinho. A cena aconteceu no bairro do Catinton, província de Luanda. Em causa está a disputa de uma parcela de terra. Veja a reportagem. Bairro do Catinton, Luanda. Esta senhora sente-se presa em sua própria casa. Fui ter com ele. Como então você? O espaço você que falou para a troca agora está me mandando pular da janela? Assim como? Sempre. Você, como costuma me incomodar sobre da tua entrada, então, eu sou do grupo Eu mato. Brinca comigo. Ah, você é do grupo? Sim. Em cima daqui é o teu, eu te mato. Rita Cabula tem 58 anos de idade. Diz que foi agredida pelo vizinho. Sempre, até agora. Não quero me passar o espaço. Nem dele me falou, ele mesmo me falou, disse, nem o espaço você entrada que me deixaste, nem que é meu, já não vou dar nada. Nem os ferros, não vou tirar. Caso como não, eu vou dobrar mais a surra. Ele com os filhos dele me falarem. Caso como não, você agir, de receber essa tua entrada, a surra vai ser dobrado. Esta jovem é sua filha e tem 20 anos de idade. Também diz ter sido agredida. Depois ouvi não. Como o senhor pegou na minha mãe, saí dali a correr, vinha, peguei nas mãos do senhor. Depois o senhor deixa a minha mãe. O filho dele vem mais a mim atrás, me puxa, começa a me espanquear. Os lesados registraram uma queixa numa das unidades da polícia do bairro onde vivem. O processo decorre, mas parece não ter fim. Em causa está um acordo falhado. O senhor que vem conversar conosco é para olhar para mais velho, Feliciano. Você também que é já mais velho da idade, é para pronto, fala com as tuas esposas, é para pronto. Ele me deixa só um beco aqui, de 1 metro aqui, eu também vou deixar também 1 metro aí, para vocês começar a passar que a vossa atrás para liberar a vossa casa.
Pronto, nós também ouvimos também que aí atrás, aí, deixamos espaço atrás, mas ainda pronto, não tem a saída aqui. Aceitamos. Ele aceitou, então nós também aceitamos. Pronto. Nós deixamos o beco aqui, ele também deixou o beco aqui. Pronto, mais tarde ficamos. Pronto. Dali a mulher só que ouviu só aí. O senhor mais tarde fechou aquele beco. Depois de fechada a passagem, eles dizem que o vizinho encontrou uma alternativa, mas longe daquilo que foi o combinado. Ele disse assim, vocês vão começar a sair ali no quintal do meu sobrinho ali. Mas aquele quintal do teu sobrinho, não sei se é o sobrinho da verdade, como eu não sei, ou mesmo que é o sobrinho só de mentira, que nós nunca vimos dessa amizade, mas que mesmo da verdade mesmo, da verdade, o que se quer, você fez que você fez que a troca conosco. Nós decidimos a troca com o teu sobrinho para nós começar a passar no quintal dele. Isso é confusão. Ali se agir confusão, aí como é que nós vamos defender a posição? Vamos defender a posição. O senhor vai dizer assim, vocês fizeram a troca comigo, vai lá onde é que vocês fizeram a troca. Assim, nunca foi assim. Pronto, o senhor disse, porque não, vou partir, pronto, todo o tempo vai partir, pronto. Pronto, 1 ano, vai partir, 2 anos, vai partir 3 anos, que nós já estamos aqui. Nunca que ele partiu. Feliciano Mendes não esteve em casa quando a sua mulher e a filha foram agredidas. Disse-nos que, apesar do desentendimento que havia, não esperava tal atitude do vizinho. Tudo porque, segundo ele, o suposto agressor é um agente da lei. Aí que a minha filha, quando me ligou, papá, corre então aqui. O senhor que vai estar a confiar aqui, vê só como é que ele nos fez. Nos castigou, nos pangueou, você vê só que a tua filha, como é que ele deram o soco aí. A vista está vermelha, vê só eu sou aqui também. A vista também está vermelha, vê só a mãe, como é que ele castigaram o sinal que está aqui. Eu ali fazer, mas que você, na qualidade de ser agente de polícia, mas você que está a sujar a polícia de onde você saíste, você que está a sujar o governo. Você se mete fardamento porque a sua polícia, afinal de contas, você que é um bandido que entrou na polícia. Você que é o chefe da polícia, você que é sargento, é que você que deve limitar a lei. A passagem em causa é esta. Enquanto isto, a família agora passa por este caminho que dá acesso à residência do suposto agressor. Eles não querem isso. Alegam mais uma vez que tudo isto está muito longe daquilo que se conversou. O vizinho já abriu o beco, mas não é de nosso consentimento, porque o beco passa pela varanda dele, porque ele muito antes não devia ter feito a montada a marquise colado com a nossa parede. Então ele montou a marquise colado com a nossa parede feito de varanda e aquilo fechou com o beco todo. Então o beco começa da casa dele para em diante, enquanto antes seria um caminho contínuo para atrás das nossas casas, para quando podíamos ter avaria, íamos lá reparar as nossas paredes. Gonçalves Rocha é filho mais velho e tem 37 anos de idade. Disse-nos que até já falou da solução do problema com o suposto agressor. Como eu falei dele assim, se tivermos que tirar, continuar com o beco, essa marquise tem que se tirar. Faz-se outra reconstrução, porque não pode estar ligado de parede a parede. Talvez que isso é que está a fazer confusão na nossa casa, porque a mãe reclama do teto que foi bregado, que é para se montar a marquise, porque a marquise dele plantou por cima dos tubos que agora seguram o nosso teto. Então uma vez falei, não, essa marquise não se mete assim. A marquise, você se não tem parede para pôr marquise, põe plantação de ferros no chão. Aquilo apoia a marquise, não pode ligar na parede do outro. É complicado. A nossa produção, no mesmo dia, tentou um contacto com o vizinho em questão, mas sem sucesso. Vai não está. Vai para trabalhar. Sexta-feira, sim. Por isso aqui é o número dele. Sexta-feira vai ficar aqui. Pode vir ter comigo.
e porque queríamos ouvir também a versão do suposto vizinho violento, voltamos à sua casa uma semana depois e encontramos o filho mais velho que falou pelo pai. A senhora, a dona Rita, em companhia com as filhas, não é? Cá estiveram no quintal, deviam ter com o meu pai. A verdade é que eles queriam que se fizesse uma abertura do nosso quintal aqui, neste espaço, agradeceria. O espaço é este, que nós inclusive tivemos que partir. Não sei dizer. Eu acho que chegar ali, ou me vou sujar, ou... É só abrir, não sei se notam que está aberto. Não é? Aí. Nota-se? Nota-se, não é? Era exatamente isso que eles queriam. Disse-nos também que não esteve envolvido na cena de violência, mas justifica a ação do seu pai e do seu irmão. A minha irmã está no estado de gestação. Quando viu que a senhora, em companhia com as filhas, agredia o meu pai, ela reagiu. E elas começaram a agredir a minha irmã, que está no estado de gestação. O meu irmão mais novo, que não está presente, que vive neste quarto, ele estava no momento a descansar. Quando ele desperta da cama, ele já vê as duas irmãs a exercerem a força sobre a minha irmã. Certo? Prontos. Então a atitude, de uma ou de outra forma, só seria mesmo na defensiva. Factos que trazemos à mesa do Segurança Pública para a devida análise, mas antes deixa-me dizer que já está entre nós o subinspetor Muller Inácio, ele que vem da parte do Comando-Geral da Polícia Nacional. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite. Subinspetor, nesta história há aqui uma questão em que o esposo da lesada diz que o suposto agressor é um efetivo da Polícia Nacional. Já agora, qual é a sua análise em relação a esta questão? Atenção, se isso for verdade. Como não estão verificados se o agente realmente é efetivo da polícia ou não, deve o lesado dirigir-se até a esquadra e apresentar uma queixa ou participar à polícia. E a polícia, com base na participação nos factos que forem narrados pelo lesado, vai adotar todas as medidas necessárias com o intuito de verificar se o acusador é realmente um efetivo da polícia ou não. E aí advêm as outras medidas de caráter policial. Exatamente. Como autoridade, já deixou aqui o seu conselho família lesada, neste caso. Vou perguntar ao doutor Itiandro Sloven Simões. Doutor, pesam aqui graves acusações sobre o vizinho neste caso. Bem, a primeira acusação existente é do âmbito criminal. Isto, mais do que isto, é um crime. É um crime de ofensas corporais. Vigora um princípio da presunção de inocência. As duas partes têm que ser ouvidas para que depois haja uma decisão mais consistente. A senhora deve apresentar uma queixa-crime, conforme já falámos há bocado. E da parte do indivíduo, eventualmente agente das forças de ordem pública, vai responder, não vai ser constituído como arguido, vai responder em processo. Agora, em princípio é um crime de ofensas corporais. É necessário depois verificar se este crime de ofensas corporais possa estar, se não justificado, porque parece que ainda que tivesse havido legítima defesa, como se alegou, houve excesso de defesa, mas se houve ou não aqui uma provocação. Ao provar-se isso, haverá aqui uma atenuação especial da pena a aplicar. Agora, a outra questão mais que é o cerne aqui do problema tem a ver com algum desordenamento urbanístico que se assiste na cidade de Luanda. Isto em direito, nas situações em que nós temos
2 prédios, 2 casas, em que uma vê o seu acesso à via pública impedido, devendo para o efeito passar por outra, temos aqui a situação chamada em direitos reais de servidão legal de passagem. O proprietário, o titular do terreno encravado, do imóvel encravado, tem direito de ter um espaço que lhe permita aceder à via pública. Logo, a senhora tinha esse direito que é reconhecido por lei, o Código Civil reconhece no artigo 1550. De que forma é que deveria ter constituído este direito? Este direito é constituído se não houver um contrato formal. A única forma de constituir é através do tribunal, por decisão judicial, explicando que a pessoa não consegue aceder de modo eficaz à via pública e a única forma é por outro terreno ou o imóvel, outra casa, que se coloca entre a casa encravada e a casa e a via pública. Neste caso, o outro prédio, outra casa, será uma casa que deverá dar uma serventia, isto é, uma passagem, para permitir o acesso à via pública. Isto é, nos termos em que se colocou o problema, pelo menos por aquilo que se ouviu, de facto a senhora tinha direito a esta passagem. Exato. Para a via pública. Exato. A forma de constituir é que deveria ter sido ou por decisão judicial ou, se houvesse acordo, teria que ser feito de forma escrita. Não um simples escrito particular, mas uma escritura pública realizada perante notário. Não tendo sido feito isto, tendo havido apenas um mero acordo verbal, apesar do senhor estar a violar aqui a boa-fé, de facto, porque negociou em certos termos e depois voltou atrás com a palavra, isto é, violou a confiança da senhora nas suas palavras, mas a lei impõe para este tipo de casos, de modo expresso, a escritura pública, e um acordo feito sem ser perante o notário é um acordo que é nulo, embora o senhor de facto esteja de má fé. A forma como ela deveria ter agido é esta: ter ido a tribunal para intentar a respectiva ação de reconhecimento do seu direito, que é a servidão legal de passagem. Aconselho as pessoas, quando sentirem seus direitos lesados, a não enveredar para as práticas ilegais. Devem, sim, dirigir-se a uma esquadra mais próxima, participarem à polícia. E assim, a polícia, como disse atrás, irá adotar todas as medidas necessárias para a resolução do problema. E se não for da competência da polícia, a polícia encaminhará para as autoridades competentes. Já foram condenados os autores da morte de José Antônio. Paulo Cabanga, vulgo Mingão, vai cumprir 24 anos de cadeia, enquanto que o réu João Machado Paz Cunha foi condenado a 23 anos e a ré Ivânia de Castro a 20 anos de prisão efetiva. Os familiares da vítima dizem que foi feita a justiça. Ficou provado que o malogrado ofereceu boleia aos réus Ivânia, Danília dos Santos Monteiro de Castro e João Machado Paz da Cunha Joãozinho de Maria até a uma churrascaria existente no bairro Praia do Bispo. Provado. Ficou provado que naquela churrascaria os réus Ivânia, Danília dos Santos Monteiro de Castro e João Machado Paz da Cunha Joãozinho de Maria deram notícia da proeza ao Paulo Augusto Cabanga Mingão. Provado. Ficou provado que, quando passavam pelo bairro Benfica, o réu Paulo Augusto Cabanga Mingão ordenou o João Machado Paz da Cunha, Joãozinho de Maria, ao telefone, para compelir a vítima a lavrar uma declaração de compra e venda do seu veículo. Provado. Este jovem foi morto. Deixou a família que ainda sofre com a sua ausência. Papá, a saudade que eu tenho, parece vale a pena que eu morrer hoje e os vir nessa mundo.
Data do crime: 23 de abril de 2014. Supostos autores: Ivânia de Castro e João Machado Paz Cunha. O casal confessou o crime semanas depois do sucedido. A confissão, gravada durante uma entrevista numa das rádios da capital do país, tornou-se pública e teve na altura uma repercussão viral na internet. Recorde. O João pediu para que passasse o carro em nome dele. Perguntou se no moço era possível. O moço disse que não sabia mais que podia fazer o que o João estava a mandar. Lá o João desamarrou o moço para que o moço passasse o carro em nome dele. O moço ainda estava a lamentar, a pedir para que não lhe fizesse mal, que ele ia fazer tudo o que estava a mandar. Ainda em 2014, os intervenientes do caso foram entregues ao Ministério Público. 21 de julho de 2015, 14ª sessão do Tribunal Provincial de Luanda. Nesse dia, o caso que levou cerca de 10 sessões de julgamentos para chegar à verdade, chega ao fim. Na sala, os familiares da vítima aguardam com sofrimento a decisão do juiz. No banco da frente, os réus João Machado Paz Cunha, Paulo Cabanga, vulgo Mingão, e a ré Ivânia de Castro. Por sinal, foi, segundo o juiz da causa, a que mais colaborou com as autoridades. E é por ela que começa a sentença. Ivânia de Castro. Devido ao especial valor qualitativo e quantitativo das circunstâncias atenuadas comuns de caráter geral que militam a seu favor, mormente a preciosa cooperação com a polícia e o tribunal na investigação e descoberta da verdade material e imputação objetiva, o arrependimento expresso e a qualidade de ré primária e mãe de filha menor. A pena única fica graduada em 20 anos de prisão maior e no pagamento de 100 mil kwanzas de taxa de justiça. João Machado Paz Cunha. A pena única fica graduada em 23 anos de prisão maior e no pagamento de 100 mil kwanzas de taxa de justiça. Paulo Cabanga, vulgo Mingão. Feito o cúmulo jurídico em observância ao artigo 102 do Código Penal, a pena única fica graduada em 24 anos de prisão maior e no pagamento de 100 mil kwanzas de taxa de justiça. Depois de ditar a sentença, o juiz fez questão de dar as últimas palavras aos réus condenados. Há uma grande disparidade. O réu Mingão agiu como autor moral e o réu Mingão é mais velho. Ele tem 45 anos. Os outros réus têm 22 anos. Ele está em condição de ser pai, porque eles têm metade ou menos de metade da idade do Mingão. Daí justifica essa disparidade de pena. E quando terminou a sessão, muita agitação. Houve mesmo quem desmaiou. No seio da família da vítima, as cicatrizes pela morte do parente foram reabertas. Por isso, eles choravam e choravam muito. Apesar de tudo, os familiares de José Antônio dizem que a sentença aplicada aos autores da morte do seu parente consola de alguma forma a família. Alivia um pouco a nossa dor, não é?
Infelizmente não vai trazer o nosso irmão de volta, mas pelo menos sabemos que os autores desse crime vão ficar muito tempo na cadeia. Falou também ao Segurança Pública o advogado de defesa do réu João Machado Paz Cunha. Ele reconhece que foi feita a justiça, mas pretende recorrer para diminuir a pena do seu constituinte. Julgamos de que foi feita a justiça, mas nós remetemos o recurso pelo facto da pena que foi aplicada ao nosso constituinte. Julgamos que é muito elevada, porque a data dos factos o nosso constituinte tinha uma idade que deveria estar entre 20 a 21. E nós conseguimos também cooperar com a justiça e julgávamos de que a pena a aplicar ao réu devia ser de 12 a 16 anos de prisão. Este é um dos fatos que nos leva a recorrer. Durante a sessão foram também orientados que cada um dos réus condenados pagasse uma indemnização na quantia de 2 milhões de kwanzas à família enlutada. Atenção! Na verdade, o crime não vale mesmo a pena. Ou melhor, o crime não compensa. Veja só os autores da morte de José Antônio. Vão todos para a cadeia. Pois é. Facto que também trazemos à mesa do Segurança Pública para a devida análise e começo com o doutor Itiandro Sloven Simões. Doutor, qual é a análise que faz em relação ao desfecho deste caso? Bem, foi tomada a decisão. Atenção que o princípio da presunção de inocência ainda mantém-se, porque, conforme disse o advogado, houve um recurso, solicitou o recurso. Quando há uma decisão, a pessoa tem, ou dita no momento da leitura da sentença, já na ata, que quer recorrer, ou tem 5 dias para fazê-lo. Portanto, enquanto não fizer isso, a sentença não traz então julgado. Quer dizer que o processo não está terminado. E mesmo que o advogado não recorresse, o Ministério Público tem, por lei, o dever de recorrer sempre das decisões para que o Tribunal Superior, nesse caso o Tribunal Supremo, possa apreciar se a decisão foi correta ou não, podendo mudar a decisão caso entenda que os factos não foram corretamente apreciados ou que o direito não foi convenientemente enquadrado. Agora, há várias situações aqui. Em primeiro lugar, que tipo de crimes existem? Nós temos um crime de roubo concorrente com um crime de homicídio, que tem uma penalidade que vai de 20 a 24 anos de prisão. Nós também temos um crime de associação criminosa, e aqui para chamar a atenção, embora o juiz tenha condenado por crime de ação de malfeitores, o que a lei agora designa desde o ano passado, através da lei 3/14 de 1 de fevereiro, é crime de associação criminosa, que estabelece este crime penas que vão de 1 a 5 anos para quem integrar uma associação criminosa, por outro lado, 1 a 6 anos para quem integrar uma ação já existente e de 5 a 12 anos para quem for o chefe da quadrilha. Agora, em relação a este crime de ação criminosa, se quanto a senhora há elementos probatórios bastantes, parece que em relação ao outro executante do casal não os haverá, porque para haver uma associação criminosa é necessário que haja uma continuidade da execução de crimes. E segundo aquilo que fomos ouvindo, não conhecemos, é claro, o processo ao fundo, estamos apenas a ter esse contacto e aquilo que ouvimos da imprensa. Foi a primeira vez que o indivíduo interveio num crime com o Sr. Mingão e com a namorada. Nesse caso, em relação a ele, não se poderá aplicar... Neste caso estamos a falar do João Machado Cunha. Sim, sim, o namorado. Exato. Não se poderá aplicar aqui o crime de associação criminosa porque ele não interveio antes naquela associação criminosa. É necessário mostrar se ele praticou ou não antes
das criminosas com este senhor Mingão. Temos ainda o crime de uso e porte ilegal de armas, que é punido com a pena de 3 a 12 anos. Agora, há aqui duas situações mais complexas que, a nível do Tribunal Supremo, deverão ser analisadas com alguma profundidade. A primeira tem a ver com o que foi alegado pelo advogado do senhor João Cunha. Senhor João Cunha. É que se ele tinha a data dos factos 20 anos, de facto o argumento do advogado procede. Porque a lei estabelece, no artigo 107 do Código Penal, que aos menores de 21 anos não pode ser aplicada uma pena superior do número 3 do artigo 55 do Código Penal, que é a pena de 12 a 16 anos. Melhor, a moldura penal, 12 a 16 anos. O indivíduo que falou em nome da família disse que consola-lhes o facto de saberem que esses indivíduos vão passar muito tempo na cadeia. Exatamente. Mas ele também foi claro em dizer que isso apenas atenua, não é? Foi feita a justiça, e aqui é sempre a justiça na perspectiva do direito, não é? E é o direito que rege aqui as sociedades do ponto de vista do cometimento dos crimes, não temos nada a nos opor a isso. Mas agora, do ponto de vista social, e foi aqui bem reconhecido pelo nosso jurista, pelo Dr. Itiandro, que esse caso causou muita comoção social. Se causou muita comoção social, significa que chocou a sociedade. Se chocou a sociedade é porque o caso é bastante repugnante. E se o caso repugnou tanto a sociedade é porque é uma família que vê-se privada do seu ente querido. Exato. Era um jovem na flor da idade, com menos de 30 anos, creio que tinha 27 anos de idade, que tinha muito ainda a dar para esse país que está em reconstrução. E era um jovem com algum sucesso, creio que exercia atividade empresarial, Exato. não é? Era empregador nesse caso e estava a contribuir positivamente para o desenvolvimento do nosso país. Deixou viúva, deixou filhos órfãos que nunca mais verão seu pai. Um pai não é substituível. Se é verdade que algum outro parente poderá exercer esse papel, se é verdade que poderão surgir outros parentes que vão exercer algumas funções, como a função econômica, a função assistencial, a função efetiva, nunca o será na mesma proporção, na mesma dimensão de um pai biológico e com o qual ainda por cima os familiares estavam entrosados. Para esta edição, o exemplo da semana está relacionado a uma criança que faz o consumo de bebida alcoólica. Este é, desde já, um mau exemplo que você vai ver ao pormenor agora. Sou mau. Não brinca. Sou meio forte. Sou mau. Não brinca. Sou meio forte. Dr. Pedro de Castro Maria, que comentários quer fazer em relação ao que vimos agora? Caro Chinave, uma cena a todos os títulos deplorável. Um menor de idade, aparentemente com 10, 12 anos e com uma garrafa de whisky. Se um menor de idade está a consumir whisky e ainda por cima um outro menor, eventualmente, capta as imagens para colocar nas redes sociais, aqui alguma omissão, alguma cumplicidade, alguma irresponsabilidade de pessoas adultas. Na medida em que a garrafa de whisky estava à disposição dos menores, não é verdade? Quer dizer que foi fácil eles tirarem a garrafa. Exato.
na medida em que não tem sido passada a mensagem correta a esses menores em relação à sua... como devem agir num caso como esse, porque uma criança naquela idade, se bem adestrada, não é? Desde cedo, ela há de compreender que naquela idade não pode beber uísque. Exatamente. Há de compreender. Os adultos aqui falharam redondamente, claramente. E é preciso que a sociedade tome consciência desse tipo de fatos. Tem-se apelado bastante que o problema do alcoolismo tem estado a causar problemas, tem estado a desestruturar famílias, tem estado a trazer sérios problemas, a contribuir também no aumento da sinistralidade rodoviária. E estamos a falar de adultos. Uma criança não tem estrutura mental para beber, não tem estrutura psicológica para beber, não tem estrutura física para beber. Exato. Está-se a matar aquela criança, está-se a coartar o seu futuro, a sua relação com os livros vai ficar complicada, vai regredir a todos os títulos. É preciso que se comece a tomar medidas mais duras, mais drásticas, com os adultos que estão na base do comportamento dessas crianças. Se calhar os simples apelos que vemos nos outdoors, que vemos nas próprias garrafas, que é um compromisso hoje que os fabricantes têm em escrever que não permitido o uso a menores de 18 anos, nem a venda, enfim, parece que isso no nosso caso só já não está a resultar. É preciso, provavelmente, adotar outras medidas. Leis, atuação mais contundente das autoridades policiais contra esses adultos, no sentido de salvaguardarmos o normal e bom crescimento das nossas crianças. Exatamente. Provavelmente, em alguns casos, há pais que já tem que perder até a própria guarda das crianças a favor do Estado ou de outros familiares mais idôneos, porque não podemos continuar a assistir cenas dessa natureza. Eu também vi recentemente uma cena parecida que deixou-me bastante chocado no Facebook, de 3 crianças sentadas que aparentavam ter entre os 4 a 10, 12 anos, eram 3 crianças, a consumirem cerveja engargalhada e como se nada estivesse a acontecer. Complicado. É preciso, de facto, pormos fim a tudo isso, senão estamos a hipotecar o futuro das nossas crianças e, hipotecando o futuro das nossas crianças, estamos a hipotecar, em grande medida, o futuro do nosso país. Exatamente. Fica aqui, como sempre, a reflexão do Dr. Pedro Castro Maria, o nosso habitual sociólogo. Aos nossos convidados, resta-me apenas agradecer-vos, mas assim em especial, o nosso agradecimento é de coração. Nós contamos consigo na próxima edição e já sabe, até lá, seja você um praticante de bons exemplos e de boas obras. Nós voltamos na próxima semana.